Olá, senhores! Estas são as aulas de número 3 e 4 da disciplina Física Aplicada do curso APAC CDM, turma 01 de 2021. Vamos dar sequência ao estudo das leis de Newton, falando agora de algumas forças especiais. Então, vamos falar da força gravitacional, força-peso, força normal, tração e força de atrito. Bem, a força gravitacional ela é dada pela lei da gravitação universal de Newton. Tá? Esta expressão aqui. Como eu falei na aula passada, a lei da gravitação universal, a gravitação, o estudo da gravitação universal não é objeto de estudo do nosso curso. Entretanto, nós usamos, a força gravitacional nos problemas de aplicação das leis de Newton. Tá? Então, isso aqui é mais para justificar a origem dessa força, tá? A força de interação entre a Terra e um objeto que está dentro do raio de ação dela, que é o campo gravitacional. Então, o que Newton propôs foi o seguinte, que dois corpos que têm massa, eles se atraem devido a essa massa que existe, que eles possuem, né? Entretanto, corpos com massas pequenas, essa força ela é desprezível, você não percebe. Tá? Agora, quando você considera corpos com massas muito grandes, como a massa da Terra, por exemplo, aí essa força passa a ser significativa. Tá? Então, a força com que os objetos são puxados para baixo, próximo à superfície da Terra, é chamada de força gravitacional, devido à massa da Terra ser muito grande, ela consegue atrair esses objetos dentro do seu campo gravitacional. Tá? Existe uma pequena diferença entre a força-peso, e a força gravitacional e a força-peso, que é a seguinte: a força gravitacional ela é a força de interação entre dois corpos que têm massa, dada pela lei da gravitação universal. Tá? E a força-peso, que é o que nós vamos trabalhar aqui, ela é a força, com que os objetos são puxados para baixo. Como é que eu calculo uma força? É só você analisar, utilizar a segunda lei de Newton. Imagina aqui, ó, você tem um objeto, certo? E esse objeto, ele vai descer, ou ele vai cair, sobre a ação da aceleração da gravidade, ou aceleração de queda livre. Então, se eu desprezar a resistência do ar, a única força que está atuando aqui é a força peso. Tá? Então, peso é a massa vezes a aceleração de queda livre, que é a aceleração gravitacional. Tá? Então, qual a diferença entre a força-peso, e a força gravitacional? Porque o que eu acabei de dizer para vocês foi que essa força que puxa o objeto para baixo é a força gravitacional. A força-peso, vamos pensar dessa maneira, é a força que realmente, puxa o objeto em direção à Terra. Tá? É a força que realmente puxa o objeto em direção à Terra. Por quê? Porque eu estou medindo esse peso, essa força gravitacional, chamada de peso, como a massa vezes a aceleração da gravidade, segundo a lei de Newton. A aceleração da gravidade você mede, a aceleração da gravidade local. A aceleração da gravidade ela muda, por exemplo, de ponto para ponto da superfície da Terra. No Equador, essa aceleração da gravidade ela é um pouco menor. A diferença é bem pequena, mas existe devido ao efeito de rotação. Então,
a força-peso ela vai ser definida de maneira diferente para cada ponto da Terra, porque vai depender do valor da aceleração de queda livre dos corpos. É por isso que tem essa diferença de força-peso. Já a força gravitacional, supondo o modelo, eu coloquei aqui, ó, um modelo em que a Terra é uma esfera e que a distribuição de massa é uniforme, tá? A força gravitacional ela seria a mesma em todos os pontos da Terra, não dependendo da aceleração da gravidade. Tá? Então, se você fizer isso, você vai chegar à conclusão, aqui na lei da gravitação de Newton, que G é constante gravitacional, né? A constante gravitacional universal, G, vezes a massa da Terra sobre o raio da Terra, isso vai dar aproximadamente o valor da aceleração de queda livre. Mas volto a repetir, devido, né, a pequenas diferenças, né, pelo fato da Terra não ser homogênea, pelo fato da Terra não ser uma esfera perfeita e pelo fato da Terra girar, existe uma pequena diferença entre a aceleração gravitacional, vinda aqui da lei da gravitação universal, e a aceleração de queda livre. Só que, nos nossos problemas aqui, né, nós vamos considerar sempre que essa aceleração de queda livre é a própria aceleração gravitacional, ou seja, a força gravitacional é a própria força-peso, tá? Vamos considerar que a força gravitacional é a própria força-peso. Tudo bem? E que daqui por diante, isso aqui foi só para justificar, isso aqui não vai ser cobrado de vocês, tá? Isso aqui não vai ser cobrado. Daqui em diante, essa força-peso é a própria força gravitacional da lei da gravitação de Newton e vai ser calculado simplesmente pegando a massa vezes a gravidade. Essa gravidade nós vamos considerar 9,8 constante metros por segundo ao quadrado. Tá? Em todos os nossos problemas, a gravidade vai ser sempre 9,8 e a massa é a massa dada no problema, você calcula o peso. Então, como é que eu calculo o peso? Que para a gente vai ser a força gravitacional, a força com que o objeto é puxado em direção à Terra. A força peso, que é a força com que o objeto é puxado em direção à Terra, vai ser sempre a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade, 9,8. Às vezes, né, em alguns problemas, nós vamos dizer que esse G, para facilitar os cálculos, é 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, cálculo da força-peso, que para a gente é a própria força gravitacional, né, desprezando aquelas considerações que eu mencionei antes, é massa vezes a gravidade. E essa força-peso é a força com que o objeto é puxado em direção à Terra. Força normal. Né? A força normal, eu até comentei na aula anterior, um dos exemplos que eu dei, ela vai ser, imagina aqui, ó, aquele exemplo do container, né? Imagina o container no convés de um navio, ele tem um peso, correto? Ele tem uma força-peso. A Terra puxa esse objeto, a Terra puxa esse container. Só que, lógico que ele não vai em direção ao centro da Terra, porque ele está numa superfície, ele está no convés do navio. Veja, se tem uma força puxando para baixo, para ele estar em equilíbrio, para ele estar em repouso, né? Vou colocar do outro lado. Para ele estar em repouso, deve existir uma força de reação do piso, ou seja, do convés do navio. Essa força de reação, ela é sempre perpendicular, tá? Ela é sempre perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Sempre vai ser perpendicular à superfície. A força de reação normal
que nós vamos representar por N, tá? Ou, às vezes, N é de Newton, né? Então, às vezes, complica. Então, mas aqui, a princípio, vamos considerar N, mas no livro também ele considera, nosso livro-texto, Fn, força de reação normal. Tanto faz, tá? O que é a força de reação normal? Devido o objeto, por ter um peso, pressionar a superfície reage, né, aplicando uma força de sustentação a esse corpo. Sustentação nesse exemplo, né, mas poderia estar assim. Aqui é a parede, tá? Aqui é a parede, uma vertical, uma parede, vou colocar de vermelho. Aí eu tenho um objeto e alguém está pressionando esse objeto com uma força F contra a parede, tá? Ela não desliza porque tem atrito, ok? Eu não vou colocar força de atrito aqui, mas ela está para cima segurando o peso para baixo. Vou colocar todos os valores aqui, ó. Você tem uma força peso. Não vou falar do atrito agora, vou comentar um pouquinho mais à frente. Até comentei na aula passada, né? Questão do motor. Existe uma faixa aqui, força de atrito, sustentando o objeto. Aqui a força peso, ele não cai. E essa força pressiona o objeto contra a parede. O que é que a gente aprendeu sobre a força normal? Toda vez que uma superfície ela é pressionada, ela exerce uma força de reação normal. Isso está baseado na terceira lei de Newton, que nós vamos ver ainda há pouco, o princípio da ação e reação. Se um corpo exerce uma força no outro, esse corpo, que sofre a ação da força, reage com uma força chamada força de reação, né? Então, é o princípio da ação e reação. Então, essa força aqui é a força de reação normal. Vai surgir, então, uma força normal. Vou colocar ela um pouco do lado para não ficar em cima da primeira, né? Uma força de reação normal, tá? Igual, no caso, se existe um equilíbrio, a seta foi maior, né? Mas deve ser igual. Ela deve ser igual à força F, tá? Nesse caso aqui, como está em equilíbrio, como está em equilíbrio, o FAT é igual ao peso, né? A força F que empurra o objeto contra a parede é igual à normal, tá? Essas forças horizontais elas são iguais porque elas têm que se anular, né, sentidos opostos, para manter o equilíbrio. E na vertical também, as forças opostas, FAT e peso, devem ser iguais para manter o equilíbrio, o corpo não se movimentar. Então, o que é anormal? Anormal, quando um corpo exerce uma força sobre uma superfície, a superfície se deforma e empurra o corpo com uma força normal que é perpendicular à superfície. Tudo bem? Lembrem do exemplo do container. Aqui tem outro exemplo da cama elástica, mas o exemplo que eu dei é suficiente para o nosso propósito. Tração. O que seria tração? Né? Quando na manobra de atracação do navio, né, são usados cabos, né? E esses cabos eles são submetidos a uma tensão, a uma força. Eles são esticados, tá? Essa tensão nesse cabo, ela é chamada de tração. Tá? Ao erguer um motor também, através de um sistema de polias, o cabo é esticado, ou seja, ele sofre uma tensão. Essa tensão no cabo é chamada de tração. Então, quando uma corda é presa em um corpo esticada, aplica ao corpo uma força orientada ao longo da corda, chamada de força de tração. Tá? Aqui tem um exemplo. Na maioria dos nossos problemas, nós vamos desprezar a massa da corda, tá? Porque senão vai dar uma diferença
nas extremidades da corda, na tensão, porque ela tem uma massa. Tá? Mas na maioria dos casos, desprezando essa massa, considerando a massa muito pequena em relação à massa dos corpos, eu posso considerar que essa tensão nas cordas, na extremidade da corda, elas são iguais. Aí você diz assim, mas por que tensão nas extremidades da corda? Está bem aqui, ó. Pensa que isso aqui é o porto, certo? Então o cabo foi conectado lá à espia do porto. E o cabo está ligado aqui também ao navio. Ok? Então, nessas duas extremidades, essa corda está aplicando uma força. Então, tenho atração nas duas extremidades da corda. O que eu estou dizendo aqui para vocês é que se eu considerar a massa da corda, no caso do cabo do navio, ele tem uma massa considerável, bem grande, né? Aí, nesse caso, vai existir uma pequena diferença entre a tração nas extremidades dessa corda. A tração exercida, a força exercida pela corda no porto e a força exercida pela corda no navio. Tá? Mas como as massas são muito grandes também do navio, né, e do porto, por exemplo, então eu posso desconsiderar, né, eu posso desconsiderar a massa, ainda que seja uma massa grande, né, eu posso desconsiderar a massa do cabo, porque essa diferença entre as trações nas extremidades da corda vai ser pequena. Mas o mais importante daqui, né, são duas coisas. Primeiro, que existe uma corda esticada, ela vai estar tensionada e, portanto, existe uma força de tração. Ela vai exercer uma força de tração nas duas extremidades, né, puxando os objetos nas duas extremidades, porque ela está sendo esticada. E nós vamos considerar nos nossos testes, nos nossos problemas, que essa tração, essa tensão nas duas extremidades da corda são iguais. Tá? Aqui um exemplo. Aqui um exemplo. Eu quero calcular, tem um sistema aqui, né, um corpo preso através de um fio de massa desprezível, que ele não cita, a um corpo 2, tá? O bloco 2, bloco 1, bloco 2, bloco 1, bloco 2. E eu não tenho atrito, tá? O FAT aqui é zero. É lógico que na prática não existe a força de atrito zero, mas aqui nesse problema, para simplificar, eu vou desprezar o atrito aqui, certo? Entre o bloco e essa superfície. Assim como despreza a resistência do ar, porque o corpo vai entrar em movimento. Você percebe aqui que na vertical, a normal é igual ao peso. Então não tem movimento na vertical, está em equilíbrio na vertical. Entretanto, a tração na corda vai puxar esse objeto para baixo. Por que vai puxar? Porque está pendurado do outro lado um corpo, esse bloco 2. E esse bloco 2 tem um peso. O peso do bloco 2 vai puxar a corda vai esticar e, portanto, essa tensão é transmitida ao bloco 1. Tá? Então, repetindo, o bloco 2 tem um peso, ele vai ser puxado para baixo pela terra. Isso possibilita que a corda seja esticada, então a corda fica tensionada e, portanto, essa força de tração puxa o objeto, o bloco 1, uma vez que eu desprezei o atrito entre o bloco 1 e a superfície. Ok? Aí você vai resolver esse problema da seguinte forma. Você separa, lembra que eu falei na aula passada do diagrama de corpo livre? Você separa cada corpo e analisa as forças em cada um deles. E para cada um desses corpos, você aplica a segunda lei de Newton. Então, para o bloco 1, está bem aqui, ó. Quem é a resultante na vertical? Zero. Quem é a resultante na horizontal? É a tração. Então, para o bloco 1, só a tração que está puxando ele. Eu desprezei o atrito. Então, para o bloco 1, a resultante das forças, já que essas duas se anulam, só sobrou a tração. A resultante das forças, né? A força resultante é a massa vezes a aceleração. Só que nesse caso, a resultante é a própria tração. Aí a massa é a massa do bloco 1
vezes a aceleração do sistema. A aceleração do conjunto é a mesma, tá? A aceleração é a mesma, a aceleração do conjunto, porque eles estão ligados por um cabo que não estica, tá? Não deforma. Então a aceleração é a mesma. Então percebe que eu apliquei a primeira lei de Newton para o bloco 1. Eu vou aplicar a segunda lei de Newton para o bloco 1. Agora eu vou aplicar a segunda lei de Newton para o bloco 2. No bloco 2 eu só tenho forças na vertical. Estou considerando um movimento positivo para baixo. Então vai ficar o peso, de novo, força resultante é a massa vezes a aceleração. Só que quem é a resultante? Eu tenho duas forças, uma para baixo e uma para cima. O corpo está se deslocando para baixo, está sendo puxado pela força peso. Então vai ficar o peso para baixo, peso do bloco 2, menos a tração, que está puxando o bloco para cima. Aí igual a massa do 2 vezes a aceleração. A aceleração é a mesma daqui de cima, porque os blocos estão ligados pelo cabo. Aí o bloco 2 tem massa 2, o peso do bloco 2 vai ser a massa vezes a gravidade. E, portanto, né, eu tenho duas equações, uma para cada corpo, para resolver esse problema. O que é que eu quero encontrar? A aceleração. Se eu resolver esse sistema, certo? Como é que eu vou resolver o sistema? Você soma os dois. Olha. Se você somar essas duas equações, T vai cancelar com T, certo? Que aqui é T positivo, aqui é T negativo, cancela. Aí você vai ficar com mg igual a m1 mais m2a, certo? Somando as duas, vou chamar isso aqui de 1, tá aqui, ó, 1 e 2, né? Então, se eu somar 1 com 2, o que é que eu vou ter? As trações vão cancelar, somando as duas, né? Somando, o que é que vai acontecer? As trações, elas cancelam. Aí sobra do lado esquerdo somente M2G. E do lado direito vai sobrar, como eu estou somando, M1A mais M2A, coloco em evidência o A, fica M1 mais M2 vezes A. M1 mais M2 vezes A. Quem é que eu quero calcular? O A, a aceleração. Então passa esse M1, M2 somando e dividindo. Né? Então a aceleração vai ser M1, M2 dividido por M1 mais M2, G. Tá? Nós vamos fazer um exercício substituindo valores. Tudo bem? Então na lista de exercícios vai ter um exemplo igual a esse com valores. E se eu quiser a tração, eu volto com essa aceleração, substituo numa das duas equações, essa aqui de cima que é melhor, e chego a este resultado. Tá? E portanto resolvo o problema, porque nesse problema supostamente você tem as massas, né, e tem a aceleração da gravidade. Então com a massa e a aceleração da gravidade, ficou claro nesse problema aqui que dá para você encontrar a aceleração, ó, só depende das massas e da gravidade, e dá para achar a tração, só depende das massas e da gravidade. Tá? Vamos fazer um problema igual a esse com valores, números. Mas o que fica daqui é o seguinte. Quando você for resolver um problema desse, você tem que separar os corpos, analisar as forças que estão atuando, verificar quem é a resultante e aplicar a segunda lei de Newton para cada um dos corpos. Aí você vai obter, para cada corpo, uma equação. E depois você resolve um sistema para encontrar os valores que não são conhecidos, não são dados. Um outro detalhe aqui é que você poderia considerar, como estamos se movendo junto, você poderia considerar como se fosse um corpo só. Eles estão ligados aqui pela tração, né? pelo cabo. Então soma M1 e M2, como se fosse uma massa só. E quem é a resultante? Qual é a força que puxa aqui? É a força peso. Então M2G, força peso do bloco 2, é a resultante. Né? Aí a massa total do conjunto, como se fosse uma coisa só, né? Então tem que desprezar essas trações, só penso que estão juntos aqui pelo cabo. M1 mais M2 vezes a aceleração. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Sempre, tá?
Segunda lei de Newton, força resultante, massa vezes aceleração. No caso, a força-peso, a força resultante do bloco 2, a massa é a massa do conjunto, porque eu considerei tudo junto, né? E a aceleração da gravidade. Ou melhor, a aceleração é o que eu quero encontrar, né? Então, aí é só isolar o valor do A, que dá o mesmo valor que foi dado antes. A aceleração é m2 sobre m1 mais m2 vezes g. A princípio, tá? Eu prefiro que vocês trabalhem do primeiro modo que eu mostrei. Aí com a prática vocês vão vendo que dá para ser um pouquinho mais rápido, mais direto, como aqui você já imagina o corpo como um só, despreza as trações e consegue fazer de uma maneira bem mais rápida, mais simples. Sem resolver um sistema, né, como foi mostrado no primeiro caso. Aqui um exemplo da máquina de Atwood. Tem uma polia e dois corpos ligados, né, através dessa polia, M1 e M2. É a mesma coisa, você analisa as forças em cada um, calcula a resultante, o bloco 1. Tá? Quem é o bloco 1? Vamos supor que o sentido positivo é subindo aqui e esse descendo, né? Então fica T menos M1G, T está para cima, no sentido do movimento, igual a M1A. A aceleração é a mesma porque o conjunto está ligado aqui. Nesse segundo, já que o sentido é esse, positivo, então vai ficar M2G menos T, ele fez o contrário, mas tem um sinal negativo aqui na frente. Resolve o sistema e você acha aceleração e tração da mesma forma. Tá? Também vamos fazer um exemplo desse tipo, um exercício com valores. É mais um exemplo para ilustrar que você separa os corpos, aplica a segunda lei de Newton para cada corpo e resolve o sistema com as equações que você encontrou para cada corpo. Aqui um problema de roldanas, e isso com certeza você usa na prática de bordo, né? Você usa na prática de bordo esses sistemas de roldana para erguer determinados objetos com maior facilidade. Quanto mais roldanas móveis, certo? Quanto mais roldanas móveis, menor vai ser a força que você vai aplicar. Por exemplo, aqui tem uma roldana móvel, a força que é aplicada cai pela metade. Tá? Aí por que isso, né? Porque aqui, vamos supor, para elevar esse objeto de massa m, eu tenho duas trações aqui puxando para cima. Certo? Duas trações puxando, sustentando ele, né? Sustentando ele. Então você tem que o peso, né? M vezes G do objeto é igual a 2 vezes T. Só que esse T é a tração na corda. E a tração na corda, na verdade, essa tração na corda é a força com que você puxa o objeto. Então, mg é 2 vezes F. E, portanto, F é mg sobre 2. Ou seja, a força que você vai aplicar com o sistema de uma roldana móvel é metade da força-peso. Se você tivesse duas, certo? Aí ia cair pela metade de novo. E assim por diante. Então, quanto mais roldanas, menos força você vai aplicar. Isso você vê na prática. Eu não lembro do dispositivo que o nome que é dado a bordo para o sistema de roldanas. Se eu não me engano, é talha. Tá? Mas a gente confirma na sexta-feira. Mas eu acredito que seja a talha. Então, a talha ela usa um sistema muito parecido com esse aqui de roldanas. Finalmente, a terceira lei de Newton é bem simples. Né? Já tinha até comentado sobre ela em diversos exemplos anteriores, em vários exemplos anteriores. A terceira lei de Newton também é chamada de lei da ação e reação. Quando uma força devida a um objeto B age sobre A, então uma força devida ao objeto A age sobre B. Tá? Essas forças, preste bem atenção, essas forças têm mesma direção,
mesma intensidade, ou seja, o módulo é igual, o mesmo valor, a mesma direção. Se a ação é aplicada na horizontal, a reação também é aplicada na horizontal. Se a ação é aplicada na vertical, a reação também está na vertical. Só que os sentidos são opostos. Por exemplo, se a ação é aplicada na horizontal para a direita, a reação vai ser aplicada na horizontal para a esquerda. É sempre contrária, tá? Então, as forças de ação e reação, ou os pares, né? O par que é formado de ação e reação, eles são forças que têm o mesmo valor numérico, mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, tá? Só que tem um detalhe que está implícito nessa definição. Ó. Quando uma força devida a um objeto A age sobre B, ou seja, B aplica uma força em A. Então, uma força devida ao objeto A age sobre B, ou seja, A reage e aplica uma força em B. O que eu concluo daí? Que as forças de ação e reação são aplicadas em corpos diferentes. Tá? As forças de ação e reação são aplicadas em corpos diferentes. Portanto, elas nunca se cancelam. Você empurra uma mesa. Você aplicou uma força na mesa e faz a mesa se deslocar. Imagina que a ação, ou seja, você aplicou uma força na mesa, a mesa reage e aplica uma força em você. Imagina que a ação cancelasse a força de reação. Ou melhor, a força de reação cancelasse a força de ação. A mesa não ia sair do lugar. E não é isso que acontece na prática. Você consegue empurrar sim uma mesa. Por quê? Porque as forças de ação e reação, apesar de elas serem iguais e estarem aplicadas em sentidos opostos, elas não são aplicadas no mesmo corpo. Para forças de mesma intensidade, mesma direção em sentidos opostos se cancelarem, elas teriam que ser aplicadas no mesmo corpo. Olha aqui, vou colocar um corpo aqui. Aí você aplica uma força F1 e uma força F2. Essas forças, F1 e F2, têm o mesmo módulo, mesmo valor. Certo? Mesmo valor. Olha só, elas têm o mesmo valor, mesma direção horizontal e sentidos opostos. Uma está para a direita, a outra está para a esquerda. Portanto, se eu perguntar a vocês, esse corpo vai sair do lugar? Vocês vão dizer que não. Esse corpo vai continuar em repouso. Por quê? Essas forças, F1 e F2, elas se anulam. Aí vem o questionamento. Professor, essas forças têm mesma direção, mesma intensidade e sentidos opostos. Por que elas se anulam? Né? Elas se cancelam. E no caso do par de ação e reação, elas não se cancelam. A resposta é simples. O par de ação e reação, né, os pares de ação e reação não são aplicadas, as forças de ação e reação não são aplicadas no mesmo corpo. São aplicadas em corpos diferentes. Portanto, elas nunca se cancelam. Coloquei uma observação aqui embaixo. Tá? Então, as forças, o par de ação e reação tem mesmo módulo e mesma direção, porém sentidos opostos. Nunca atuam no mesmo corpo e, portanto, nunca se cancelam. Cuidado com isso aí que eu vou perguntar em prova, tá? Nunca se cancelam. Aqui tem um exemplo. Um patinador empurra uma van, por ação e reação, ele aplica uma força de 100 newtons na van e a van empurra ele com uma força de 100 newtons. Aí depois, pela segunda lei de Newton, você calcula, já que as forças são as mesmas, né? A intensidade da força é a mesma, a ação e reação, a intensidade é a mesma, você pode calcular a aceleração tanto da van quanto do patinador, sabendo que a massa da van é de 200 kg, 2 toneladas, e do patinador é de 50 kg. Tá? Tem a massa, as forças são as mesmas, 100 newtons, ação e reação, e você acha a aceleração. É lógico que a aceleração do patinador é bem maior que da van, porque a van tem uma massa muito maior. Maior massa, mesma força, menor aceleração. Né? Para finalizar, imagina aqui que você tem
uma melancia em cima dessa mesa, certo? Aí eu pergunto a vocês qual o par de ação e reação da força gravitacional que puxa essa maçã, essa melancia para baixo, ou maçã, né? Qualquer objeto. A força gravitacional, aí você vai dizer, é anormal. Será que é anormal? Será que é a força normal que é a força de reação? A resposta é não. Força gravitacional e força normal não formam par de ação e reação. Tá? A Terra puxa o objeto e o objeto puxa a Terra. Então, a força de reação está no centro da Terra. Tá? A melancia puxa a Terra e a Terra puxa a melancia. Então, esse é o par de ação e reação. Não é a força e a normal. Entretanto, a, a, esse corpo, né, a melancia, por exemplo, exerce uma pressão na mesa. Então, a força M, chamada melancia. A força que a melancia pressiona a mesa. Tá? Essa força que a melancia pressiona a mesa produz uma reação, que é a força normal. Então, o par de ação e reação, né, o par de ação e reação da força normal é a força com que o objeto pressiona a mesa. Tá? É a força com que o objeto pressiona a mesa. Como eu coloquei as setinhas, eu coloco um menos aqui para dizer que tem mesmo módulo, mesma direção, e o menos indica que uma está para um lado e outra está para o outro, ou seja, uma está para cima e outra está para baixo. Tá? Então aqui tem um par de ação e reação. Tá? Agora, se eu perguntar qual o par de ação e reação da força gravitacional, né, exercida pela Terra no objeto, esse par está na força que o objeto exerce no centro da Terra. Tá? Ação e reação. É só você ir no texto. Ó. A força de reação, é a força que a Terra exerce no objeto. Se é a Terra que exerce no objeto, a força de reação é do objeto na Terra. Então, a força gravitacional que o objeto puxa a Terra é o par de ação e reação da força gravitacional que a Terra puxa o objeto. Agora, aqui na mesa, você vai no texto também. Aí você vê a força com que o objeto pressiona a mesa forma um par de ação e reação com a força normal, que é a força com que a mesa sustenta o objeto. Tudo bem? Senhores, ficamos por aqui. Com isso a gente encerra o estudo das leis de Newton, né? Depois podemos ver algumas aplicações. Eu espero que vocês tenham gostado, agradeço a atenção e até a próxima aula.